Bom, vamos voltar aqui ao 11, 12, 13, no 14º. Logo na primeira frase. Esse ego, eu falei que ele botava em itálico pequenininho, cuja força nossos teóricos definem agora pela capacidade de suportar uma frustração. Vocês lembram que a frustração faz parte da tríade que ele colocou no parágrafo 12. É frustração em sua essência. Eu vou repetir a nota. A nota diz assim: eis aí o tormento de um desvio que tanto é prático quanto é teórico, ou seja, tanto é da prática, desviou tanto na prática quanto na teoria. Pois identificar o ego, esse meu eguinho, com a disciplina do sujeito é confundir o isolamento imaginário com o domínio dos instintos. O isolamento imaginário é aquele negócio que vocês lembram do espelho e tal, né, do sujeito, né, entre ele. E o domínio dos instintos, que Lacan bota a maestria sobre os instintos, na verdade. É expor-se através disso a erros de juízo na condução do tratamento, que dá por cima conduz errado o tratamento, tais como almejar um reforço do ego. Esse ego é sempre eguinho, é euzinho, aquele que foi formado lá no estágio do espelho. Em muitas neuroses, movidas por sua estrutura demasiadamente forte, o que é um caminho sem saída. Imagina, almejar um reforço do ego, que já é aquela coisa do imaginário, em muitas neuroses motivadas por sua estrutura demasiadamente forte, aí já tem um caminho sem saída. Acaso não lemos na pena de nosso amigo Michel Barnett, é do Barnett que ele está falando, que o reforço do ego deve favorecer o sujeito que sofre de ejaculácio precoce, que é a ejaculação precoce, porque ele permitiria uma suspensão mais prolongada de seu desejo. Olha o absurdo. Eu vou dar uma adulada no cara, eu vou dar uma levantada no ego do cara, eu vou dar uma força pro cara, porque aí, né, isso vai ajudar ele a segurar a ejaculação dele, né? Como pensar assim, no entanto, se é precisamente ao fato do seu desejo já estar suspenso? Por quê? Porque ele está suspenso naquele outrinho que ele viu lá do outro lado do espelho, na função imaginária do ego, desse tal eguinho, que o sujeito deve à abreviação do ato. Ele abrevia o ato, ele ejacula precocemente, porque justamente ele está preso nessa imagem dele, desse eguinho lá no espelho, a qual a clínica psicanalista mostra claramente estar ligada à identificação narcísica com o parceiro. Quer dizer, ele e o outro é a mesma coisa.
Ele se vê no outro. Então, eu vou adular o cara, dar uma força, falar, não, você vai conseguir, olha só, você é, sabe, sensacional, você pode. Pronto, acabou a psicanálise aí. Isso é pura psicologia do ego aqui. Embora seja Barnett, nessa hora ele está dando uma força maluca, maluca. Entendeu? Eu vou dar uma força aqui doida. E Lacan está reclamando. Continua Lacan, no mesmo parágrafo. É a frustração não de um desejo do sujeito, mas de um objeto em que seu desejo está alienado, aquele lá no outro lado do espelho. E quanto mais, olha só, ele faz uma imagem real. Do outro lado, ele é um objeto real, né? Lembra? Aí ele faz uma imagem real. Quando ele se vê no espelho, ele faz uma imagem virtual. Aí ele fica de imagem real para imagem virtual. A linha. Então ele fica alienado ali. Ele é aquela criatura que ele é o contrário. E quanto mais este se elabora, mais se aprofunda no sujeito a alienação de seu gozo. Frustração em segundo grau, portanto, e de tal ordem que viesse o sujeito a reduzir-lhe a forma em seu discurso, a imagem apassivadora pela qual o sujeito se faz objeto na exibição do espelho, né? Não poderia satisfazer-se com ela, uma vez que, mesmo atingindo nessa imagem sua mais perfeita semelhança, seria ainda o gozo do outro que ele faria reconhecer ali. É por isso que não há resposta adequada para esse discurso, pois o sujeito tomará por desprezo qualquer fala que se comprometa com seu equívoco. É comum a gente receber informação na clínica do pois é, mas o meu analista ou o meu terapeuta, depende de como é que a pessoa chama o ser que tratou dele. De modo geral, eles começam dizendo que fizeram análise. Com o tempo, eles já falam que fizeram terapia. Eu não sei como é que eles chegam a essa conclusão. E, por fim, eles começam a comentar certas coisas dentro da própria associação livre. É como se eles falassem das histórias, das experiências deles com outras pessoas, seja com o professor, com o pai, com uma namorada, com a vivência deles nessa terapia. Também é problemático. Então, eles criticam, da mesma maneira que eles criticam outras vivências, outras histórias abomináveis, na verdade, que não acrescentaram em nada. Seja um professor medíocre, seja uma mãe pouco cuidadosa, seja um pai que não se tocava do seu lugar paterno, seja um irmão que era muito pouco fraterno, seja um vizinho que era pouco solidário, enfim. E ele vai se queixar de um terapeuta que fala isso da mesma maneira. E ele vai se queixar tomando em consideração que foi uma ignorância, no sentido de ignorar, uma burrice do terapeuta mesmo, uma estupidez. E chega ao ponto de, por que eu gastei tanto dinheiro com isso tudo? É comum esse comentário. Né? Bom, no próximo eu falo que já está muito grande.